A paz, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Nos encontramos aqui mais um dia no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado por esse projeto que tem nos aproximado e tem levantado os leitores da Palavra de Deus. Aleluia! Nós agradecemos você que já é inscrito conosco. Te convidamos, aqueles que estão chegando, conhecendo agora, para se inscrever e fazer parte deste exército de leitores. Vamos levantar uma nação inteira que faça da palavra do Senhor seu alimento diário, lendo e meditando na palavra do Senhor todos os dias. Eu adoro a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos. Amém? Vamos então, irmãos, prosseguir. Temos começado o livro de Jó, esse livro tão abençoado, esse livro tão especial da Bíblia, o primeiro livro poético que estamos estudando. Vamos então fazer a nossa leitura em nome de Jesus, no seu momento reservado, na sua hora, no seu devocional com o Senhor, em que você vai se reservar a estar na presença do Pai para ler e meditar. Vamos lá? Eu sou a irmã Daniela, apenas uma companhia para você estar juntinho comigo, lendo a palavra do Senhor, se assim você desejar. Curta, dá seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas também. Amém? Vamos então, nossa agenda de hoje, capítulos 2, 3 e 4 do livro de Jó. Então vamos lá. Bíblia na mão, capítulo 2 de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites,
e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Capítulo 3. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do céu não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, e pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Porque não nasci morto? Porque não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo? Porque me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. E se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vendo a luz, por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Capítulo 4. Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus o destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim, de mansinho, uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali,
Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Amém, irmãos. Aqui terminamos a nossa agenda de leitura de hoje. Nós vemos que agora inicia-se um momento de grande angústia na vida de Jó, onde ele já começa a manifestar o seu sentimento diante daquela situação. Ele começa mesmo a amaldiçoar o dia que ele nasceu, devido a tamanha aflição. E aqui os seus amigos, os seus companheiros já começam a falar-lhe coisas que seria à vista deles um consolo, mas na verdade eles estavam apenas fazendo o sacrifício, o sofrimento dele mais penoso. E ainda lançando sobre ele que Deus não ia castigar a quem não tivesse pecado. Então, irmãos, que coisa terrível. É melhor estarmos calados em certas situações e pedir a Deus misericórdia para a pessoa que está passando por um momento difícil, porque o Senhor é que conhece todas as coisas, o Senhor que sabe todas as intenções de todas as coisas. Ele tem um propósito definido na vida de cada um. Quantas das vezes nós mesmos não entendemos o que passamos, nós não entendemos as aflições, queremos saber o porquê, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, mas nós precisamos confiar no Senhor. Embora muitas das vezes o nosso eu luta contra isso, querendo explicações, mas devemos confiar no Senhor, porque o Senhor, ele não perde o controle das nossas vidas. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, então confie sempre no Senhor, porque Ele é que cuida de você e Ele não te prometeu que você não teria aflições. Ao contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo, mesmo que seja difícil termos bom ânimo, mas precisamos ter bom ânimo. Precisamos pedir do Senhor esse revestimento, essa graça, esse renovo, porque só dele, esperar de nós mesmos algum renovo não teremos, só da palavra do Senhor, só dessa palavra que nos vivifica. E nós ainda vamos acompanhar a trajetória de Jó. E quanto sofrimento, irmãos, quanto sofrimento, mas ele foi honrado pelo Senhor no final. E nós vamos estar acompanhando na nossa leitura. Amém? Deus abençoe a sua vida. Confie sempre no Senhor, permaneça fiel, porque o nosso Deus jamais desampara os seus. E o seu momento não define a sua vida. O Senhor apenas está te provando para você ser aprovado para a honra e glória do nome dEle. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para sermos pacientes na hora da nossa provação. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Você que está chegando agora no nosso canal, vamos repetir que você ainda tem tempo de ler toda a Bíblia este ano. Nós não estamos nem na metade do ano ainda. É possível você ler conosco toda a palavra do Senhor. Volte os vídeos lá atrás. Ouça mais vídeos, mais vezes por dia, para você estar acompanhando conosco e terminando junto a leitura da Bíblia em todo esse ano de 2021. Vamos então? Você é meu convidado especial.
tá? Para estarmos juntos nesta peleja de ler a palavra do Senhor e fazer a palavra do Senhor a nossa companhia diária nas nossas vidas, nos alimentando e fortalecendo o nosso espírito e alma com a palavra do Senhor. Um abraço fraternal da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Encontro marcadinho amanhã, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.